Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vampire Readings com uma entrevista e um convidado para lá de especial, professor Sérgio Romanelli, professor da UFSC, do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras, na pós-graduação em Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Excelente a nossa live hoje, vai ter uma conversa sobre literatura, tradução, crítica literária e principalmente sobre arte, né? Nosso convidado hoje, eu vou fazer só uma pequena leitura hoje do currículo porque o nosso convidado merece. O nosso convidado Romanelli, ele possui graduação em Letras e Filosofia pela Università degli Studi di Milano, né, tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal da Bahia, é pós-doutorado em Antropologia da Tradução pela Universidade da Antuérpia, tem experiência na área de Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem de Literatura e Tradução e em Crítica Genética, que é um assunto muito interessante que eu vou fazer umas perguntinhas aí. Né, atuando principalmente nos temas de línguas estrangeiras modernas, crítica genética, linguística aplicada e tradução. Além de professor universitário, poeta e cantor, tradutor. Nossa, grande parte da inspiração do Vampire Readings veio do meu professor Sérgio Romanelli. Então vou convidar aqui Felipovski. Nossa. Vai entrar. Vamos torcer para que a conexão hoje esteja super bom. Já aceitei você aqui. Felipovski, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu trazer aqui o Romanelli. Aliás, está tocando aqui no fundo a trilha sonora do Romanelli. Oi, professor, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, prof. Aqui estou, tudo bem? Tudo bem, prof? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Damo, o prof estava me perguntando, eu não sei o que eu vou falar. Pois é, mas aqui é tudo feito assim, sabe, prof? É uma conversa informal. A ideia de fazer essa live é a gente simplesmente conversar, né? Conversar sobre literatura e deixar o fluxo de consciência aí acontecer, né? Enquanto Perfeito. A gente vai conversando, às vezes a gente trata de livros específicos, de autores, né? Das últimas vezes nós fizemos 2 episódios sobre literatura russa e dessa vez nós temos Romanelli como nosso convidado aqui para a gente falar, porque a gente sempre trata bastante, sabe, das questões da tradução, né? E a gente sempre traz esse assunto à baila e aí seria muito interessante assim a gente conversar também um pouquinho disso, de como a tradução também influencia, né, no fato da gente gostar ou não das obras, né, que a gente recebe. Sim. Né, prof? Eu fiz 2 cadeiras de teoria da tradução. Verdade. Foi uma época Sobreviveu. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço vocês pelo convite. Estou muito curioso em saber o que vocês querem saber e em conversar sobre arte, cultura, tudo que a gente mais gosta, tradução, literatura, vampiros, né? Que eu tenho uma grande paixão também por vampiros, então... aliás, muitos acham que eu sou, né? Com essa aparência Tá nada... em casa aqui. Tá em casa. Então... Temos assuntos. Temos bastante assunto, doutor. Professor, e aqui a questão vai, o fluxo de consciência aqui. Sim, me chama de Romanelli, porque esse professor o tempo inteiro também não precisa aqui. Pois então me desculpa, Romanelli, mas é questão de hábito também, né? Sim, sim. O nosso convidado. Puxa vida, né? O que eu aprendi ali, né? Foi o meu melhor professor, o professor mais exigente, inclusive, né? E eu acho tão interessante esse dualismo, vamos colocar assim, que é um professor tão sério, tão exigente, tão capaz, né? E tem um lado artístico, né? Completamente louco, dissociado também, né? De dia, professor. É para compensar, né? É para À compensar. noite, vampirão, assim. Tem que manter a sanidade de algum jeito, né? Absolutamente. Então isso eu sei que isso chama muita atenção, é algo bastante anômalo, né? Para ficar com um adjetivo que me diz muito respeito.
Para mim é normal, né? Isso sempre me perguntam toda vez em entrevistas essa questão. Para mim é absolutamente normal. Acho que não há nada de transgressivo, né? Transgressor nisso. Eu sou assim, né? Acho que enquanto outros talvez tenham medo em mostrar a multiplicidade de cada um de nós né? A gente é muitas coisas. E acho que existe também ainda esse preconceito no meio acadêmico com o fato de que a gente é competente se é sério, entendeu? Se não é muito jovial, se não é muito simpático. Então, acho que esse estigma um pouco, esse estereótipo bastante cansativo, a gente tem que superar, né? Então, acho que, como você falou, em sala de aula eu sou uma coisa, e sou o que o meu papel exige, né, naquele contexto, e em outro contexto eu sou outra coisa. Então, nenhuma das duas diminui a outra, né? Acho que o fato de estar num palco de salto alto e meio pelado e falando coisas muito incisivas, etc., não é muito distante do que a gente faz em sala de aula, né? A gente comunica cultura, cria cultura, critica, né? Tenta formar massa crítica. Então, através da música, acho que é a mesma coisa. Não vejo grande diferença, sinceramente. Acho que é mais algo que chama a atenção dos outros do que algo com que eu me preocupe muito. Ô, Marélio, eu queria saber, da verdade, como que dá tempo de fazer tudo isso, sabe? Pois é. Essa Eu só é a queria segunda saber isso pergunta. agora. Como é que dá tempo? A gente mal consegue fazer uma live aqui, às vezes a gente faz de 15 em 15 dias, às vezes a gente pula, né, Dama? Porque explica pra gente como é que a gente consegue ter uma vida profissional durante o dia e uma vida artística à noite. Na verdade, tem que administrar muito bem o tempo. Eu não perco muito tempo, né? Então, assim, posso falar até coisas que são um pouco duras, né? Mas não tenho uma vida social muito intensa, né? Apesar do que se imagina né, do fato de ser artista, de ver clipes, etc., de ver todo esse aspecto mais glamouroso, eu trabalho muito, no sentido de que o meu tempo eu divido, né? Eu uso para o que realmente me interessa. Então, não sou muito de sair à noite, de curtir, entre aspas, a vida. Para mim, curtir é produzir, fazer as coisas que eu gosto muito, que eu acho que são relevantes para mim. E acho que onde eu posso deixar a minha contribuição, né? Um dia, quando eu for embora deste planeta, eu espero que algo tenha ficado. Então, sou muito mais motivado e concentrado nisso, em usar muito bem o meu tempo, do que sair para, ser no boteco beber algo. Não tenho nada contra, mas não é assim o meu tipo de diversão, né? Então, eu me divirto fazendo coisas, produzindo e usando bem o meu tempo. Agora, realmente, eu não tenho filhos, não sou casado, não tenho namorado, então tem o tempo que sobra. Mais E o fácil. tempo que sobra eu utilizo para produzir, compor, dançar, escrever. Não assisto muito a televisão. Ô, Enfim, Romanelli, e quem que surgiu primeiro? O Romanelli das letras, da literatura ou o Romanelli da performance? Como é que foi isso? Olha, bastante misturado isso, porque eu sempre tive assim, uma aptidão artística, né, muito forte desde criança, né? Eu lembro que meu pai contava que quando eu tinha 3, 4 anos eu pintei a casa inteira, né, as paredes com tinta mesmo né, a óleo, etc. E todos os vinis de meu pai eu pintei, todo colorido. Então, escutava música, dancei desde cedo, fiz balé, depois estudei música. Então, assim, era tudo bastante junto e sempre gostei muito de escrever, de ler, né, de estudar. Assim, sempre foi uma paixão enorme. Nunca tiveram problemas em casa, nunca ninguém teve que me dizer, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer os deveres. Foi algo totalmente natural. Eu ficava horas e horas e horas em casa, até 12 horas seguidas, trancado no meu quarto, lendo, escrevendo poesia. Então, isso é realmente o universo que sempre me interessou, né? Tanto a literatura, a palavra, quanto a palavra artística, né? A performance. Então, sempre estiveram imbricados. Agora, por motivos assim familiares, eu tive que abandonar a parte artística, que estava indo muito bem,
E, assim, sobretudo a dança. É muito mais a dança do que a música, né? A minha grande paixão, a primeira e maior paixão é a dança. E aí, assim, continuar aquele tipo de carreira é muito complicado, né? É muito caro. A minha família não podia naquele momento. Também é uma escolha de vida muito dura, né? E eles ficaram com medo que eu não quisesse mais estudar, queriam que eu fosse professor, então aquelas coisas que todo pai tem na cabeça, né? E para mim foi fácil, né? Assim, não foi. Estudava, gostava muito de estudar, então enveredei pela carreira acadêmica e quando já adulto e finalmente livre de desejos familiares, etc., cumpri os desejos da família, então resolvi que eu ia resgatar a parte artística e ia fazer finalmente o que eu queria. Então acho que agora, né, em idade madura, eu consegui equilibrar as duas coisas. Maneli, se sente assim realizado tendo essa carreira acadêmica e intelectual, né, da questão da crítica, da teoria literária e essa veia musical, essa arte, né, de cantar, né, de fazer esse estilo assim, essa estética toda que você criou, que é muito legal, ela tem influências, né, dessa formação literária, assim, quais foram, assim, tipo, as obras, os autores, talvez, assim, que se juntaram a essa estética new retrowave, dark, Sim. gótica, assim, o que te levou, assim, como que você montou, né, como que fez sentido, assim, como que os universos colidiram aí? Eu acho que isso sempre também esteve dentro de mim, né? Acho que a gente tem uma certa índole, atração por determinados, né, movimentos, estéticas, etc. Mas isso se aprimorou exatamente com o estudo, né? Então eu tenho uma grande paixão pela filosofia e literatura alemã, né? Desde cedo, as minhas leituras preferidas eram essas, muito mais que a literatura italiana, né? Que era de alguma forma o meu habitat natural, né? Estando lá e muita atração pelo gótico, né, pelas novelas de mistério, todo esse universo do fantástico, do desconhecido, até um pouco mais pesado, né, do sadomasoquismo, li toda a ópera de Sade, então, e tinha 13, 14 anos, então sempre tive essa atração muito mais, assim, do ponto de vista estético, filosófico-literário pela sombra do que pela luz, né, nesse sentido. O desconhecido, o mistério, isso sempre me chamou muito a atenção. E aí juntei, assim, acho que se cruzou, né, tem muitos artistas dos 70, 80 e 90 que mergulharam, né, nesse mundo literário para compor. Então todo o pós-punk, a New Wave, né, a inglesa, The Cure, que para mim foi fundamental, Joy Division, todas essas bandas, Echo and the Bunnymen, que de alguma forma traziam, né, esse universo gótico, dark, etc. Para mim era assim, onde eu me sentia mais confortável. Então acho que tudo isso juntou, né? Essa literatura e essa atmosfera se tornou depois, quando eu comecei a compor, porque não sabia até então, né? Se tornou fundamental. Então, agora em muitos textos, né, tem referências a Emily Dickinson, que ainda que não seja esse universo, mas eu uso a poesia também, cito autores, Fernando Pessoa foi muito importante para mim. Agora, o meu grande inspirador é o Émile Cioran, né? O Émile Cioran, o rumeno, né, que escrevia em língua francesa, o filósofo, eu devorei. Essa foi a minha leitura principal durante muitos anos. E a gente sabe que Emile Cioran é seguramente alguém que busca dar uma, como posso dizer, uma visão confortante do universo da vida. Então acho que isso, todas essas leituras, essa vivência, né, se tornou fundamental na hora de escrever letras e compor música. É uma pena que o Emílio Cioran também é tão pouco conhecido aqui no Brasil, né, Romanelli? Exato. Tem muito pouca coisa dele, né? A Sim. gente tem muito pouco acesso, né? Enfim, mas é bem interessante essa abordagem. Eu sempre achei assim que essa cultura gótica ela sempre teve uma influência literária muito grande, né? Muitíssimo. Muito mais assim que a New Wave, o pós-punk, assim, essa subcultura gótica, né? Ela tem Sim, essa esse lance do vampiresco, né? Do exatamente. obscuro, né? É.
a ideia do Vampire Readings mais ou menos seria, é isso, assim, É isso que sabe? eu queria saber, exatamente. Eu era curioso, sou curioso em relação ao nome do Pois programa. não sei, assim, um dia eu acordei com isso na cabeça, eu liguei pro Damo, Damo, vamos fazer uma live com esse nome e tal, assim. E aí naquele mesmo dia a gente decidiu fazer, eu acho que no dia seguinte a gente já começou, né, Damo? E a gente Começou, né? tem um compromisso, assim, que a gente não conversa nada antes, a gente não fala nada, a gente deixa para conversar aqui, assim. Sim, Até porque às vezes ele pode falar alguma coisa legal e tem que repetir o assunto, daí soa meio, né, meio farsesco, assim, né? Então aqui a gente faz de uma maneira mais espontânea, mas tá a ótimo. ideia, assim, foi muito legal quando eu fiz o mestrado, assim, porque eu era de outra área e para mim era muito legal estar nesse ambiente acadêmico e tratar de literatura, né? Então, na época, assim, era a oportunidade que eu tive de né, ter uma profissão ali, mas fazer uma coisa que realmente eu gostava. E aí, Claro, com esse lance de redes sociais, aí, a possibilidade da gente fazer live, de transmitir, por que não falar sobre livros também, né? Por que não claro. trazer pessoas muito interessantes que a gente conhece para conversar, para ter uma conversa solta, assim, sem roteiro, sem parecer um programa de televisão, né? Meio anárquico Sim, tudo, né? eu acho E a gente, ótimo. a gente cada um lê um pouco, assim, a gente vai aprendendo, né? O interessante é que às vezes para fazer as lives a gente tem que reler também, né? Tem É que verdade. e daí, assim, um dos nossos assuntos recorrentes é sempre essa questão de tradução, né? De como a tradução interfere, como o público leitor muitas vezes não conhece, não entende a importância, né? Tem muita gente que acha que o livro foi escrito em português mesmo, né? Assim, então, Claro. seria interessante, assim, a gente falar um pouquinho disso para dizer, assim, da importância do trabalho do tradutor, né? Que o tradutor é tão presente em nossas vidas, né? Tão importante que, enfim, é uma arte também, né, Romanelli? Porque não é um trabalho técnico, né? Existem diferenças nas traduções. E aí a tua área é dessa da tradução literária, né? E a tradução Sim, literária lida com questões assim de sensibilidade também, né? sim. Diferentemente de um texto técnico. Sim, para mim a tradução é fundamental. Não somente foi e é assunto principal da minha pesquisa, né, da reflexão crítica, teórica, mas eu sou tradutor, né? Sempre traduzi muito desde sempre. Isso, por exemplo, é um exercício que não surgiu por motivos acadêmicos. Por isso que eu digo que a tradução é algo natural, é algo normal, essencial, como você falou. É uma operação criativa que vai além da questão de traduzir de um texto, né, para outro. É uma questão cognitiva, né, uma função cognitiva, é uma habilidade que a gente tem e que não sabe. Eu aprendi inglês, por exemplo, sozinho, traduzindo, né, traduzindo poemas que eu gostava muito, com um método mesmo, né, da gramática da tradução, pegando o dicionário, ficando lá, etc. Então eu testei, né, a minha capacidade, criei a minha capacidade de domínio das línguas e de criação literária através da tradução de textos e músicas de várias línguas que eu gostava, né? Então foi espontâneo, ninguém me disse isso. Então isso já nos diz que é algo natural, né? É uma habilidade que a gente tem e que nem sempre desenvolve. Depois, claro, se tornou uma ferramenta de trabalho. Eu comecei a pesquisar, estudar, trabalhar com tradução poética, né? Tanto a minha dissertação quanto o meu doutorado foram sobre as traduções para o italiano da Emily Dickinson, né? E a partir daí, né, eu também desenvolvi um trabalho de tradutor literário, traduzi o Leon Battista Alberti, né, que é um teórico renascentista, pela primeira vez para o português, traduzi muita poesia, né, do português para o italiano e vice-versa, traduzi o Diário de Adão e Eva, do Mark Twain, do inglês, que é um texto fantástico, né, com a Hannah Gotts, que era uma minha mestranda. Então, é, como você falou, é um processo autoral, né, o que ainda a gente tem que muito esclarecer ou passar para as pessoas é que não é um exercício simplesmente de passagem de linguagem e conteúdo, né? É efetivamente um processo criativo, né? E tem que ser valorizado e tem que se tornar visível isso, por isso
eu estudo o processo criativo a partir da perspectiva da crítica genética para mostrar como o tradutor trabalha, que tipo de habilidade o tradutor tem que ter, como, até do ponto de vista da escrita, né, é exatamente igual ao processo criativo de um autor, né, do autor original, não tem diferenças do ponto de vista, né, da construção mesmo de significados, né? Então, acho que tudo isso se espera possa ajudar as pessoas a entender melhor. Agora, isso chega muito pouco para as pessoas, né? Não tem uma divulgação popular, é ainda um assunto que não interessa muito, eu acho, que o grande público, né? E me parece que, não sei o que é que vocês pensam, mas agora ainda menos. Não vejo muito falar de tradução nos jornais, se fala muito pouco dos tradutores, se fala muito pouco de quem faz legenda de filmes, né? Então, ainda continua muito invisibilizado, né? Bom, Romanelli, eu ia te falar justamente isso, né? A arte em geral, né? Os outros gêneros, assim, eles falam por si, né? Eles são gêneros universais, a música, as artes plásticas, tal. O cinema, obviamente, né? O cinema é uma coisa muito complexa, né? Mas uma boa parte dele é fala, e a literatura praticamente na totalidade, né? Então ela é essencial, né? O trabalho do tradutor, né? Senão praticamente inviabiliza a arte, né? A gente diz, mas claro que o ideal era ler no original, tal, mas olha, a gente estamos vivendo um momento agora de abertura para o Oriente, para a Índia, para a China, que os caras devem estar produzindo muita coisa legal lá e vai ser muito difícil a gente tão cedo ler os originais de lá, né? Então, o trabalho do tradutor, ele praticamente, se não existir ele na literatura, inviabiliza, né, o conhecimento disso, né? Totalmente, eu acho que é um grande mediador, né? É um mediador linguístico, cultural, é uma figura essencial, né, para criar essas pontes, que senão seriam até para, né, transportar esse conhecimento, levar esse conhecimento, fazer com que as pessoas saibam que existem determinados autores, né? Como você falou, além dos clássicos, né, tem muitos autores que depois se tornaram na moda, que se tornaram fenômenos até nos países deles, graças às traduções que foram feitas fora, né? Temos vários casos desse tipo. Eu sempre cito do Paulo Coelho, porque na Itália e na França, na época, era realmente uma febre, uma coisa incrível, que foi exatamente a época em que eu vim para o Brasil, e se tornou, de alguma forma, aceito, né, pelo cânon, entre aspas, graças ao sucesso que teve com as traduções no exterior. Isso acontece na música também, né? Então, acho que esse movimento que o tradutor faz, a Pascal Casanova fala muito isso, né? Quando fala na República Mundial das Letras do capital cultural, né? O tradutor constrói capital cultural. É ele que, através desse movimento, ela fala de como se fosse uma agência de câmbio, né? Porque ao se deslocarem as traduções do centro para a periferia, vice-versa, etc., elas as obras originais adquirem um valor que não tinham, né? Através da tradução que esse câmbio, esse valor agregado acontece, né? Então, o papel do tradutor é fundamental. Os autores têm que agradecer muito os tradutores, desculpa, como no cinema, né? Quem faz legendagem, porque é isso que aumenta efetivamente o valor, inclusive econômico, né? Além do prestígio desses textos originais, digamos assim. Sem tradutores não circularia nada, né? Como você falou, é impossível todo mundo ler em língua original. Ainda que a gente domine a língua, é um exercício cansativo também, né? Não é um exercício fácil. Não é fácil a gente ler em língua original tudo que a gente gostaria de ler. Então, o tradutor é um facilitador, né? É um mediador, é um criador de novo valor literário, econômico dessas obras todas, tem um papel fundamental. Pena que ninguém sabe. É quase um diplomata das artes, assim, né? Porque ele faz justamente exatamente. Ele você falou. né? Exato, a palavra certa, porque eu até vou mostrar para vocês, já que falamos de livros, um pouco de coisas que eu separei aqui, que a gente lançou esse livro, que não dá para ver bem, que é o Dom Pedro II, o Itopadesha, né? Que é uma edição genética do projeto tradutório do Dom Pedro, do Itopadesha, que é um texto do sânscrito, né? Da tradição hindu. E
E nessa introdução, eu e os outros organizadores falamos exatamente do Dom Pedro como alguém que utilizava a tradução como diplomacia cultural, né? Então, o tradutor é um grande diplomata, né, da cultura. E ele faz cria, né, essas pontes transatlânticas, criaram os grandes tradutores desde o século XIX até hoje, essas pontes. Então, são grandes diplomatas, né? E acho que a gente deveria ainda traçar uma história verdadeira desses tradutores, do papel que eles têm ainda hoje. Eu acho fascinante. Agora é uma tarefa enorme, né? Romanelli, o processo de traduzir, você entende como um processo de recriar a obra? A obra de partida, verter para um outro idioma seria um processo de recriação? Esse termo foi muito contestado, né? Desde que o Lefebvre, a Basnet e outros utilizaram, e a gente entende ele de várias formas, conforme o ponto de vista de quem fala. Porque recriar implica, né, que você, logicamente, parte de um ponto de partida, né? Existe já um texto do qual você não pode fazer a menos. A gente, de alguma forma, tem um texto de partida e a estrutura daquele texto, a forma daquele texto, a intenção daquele texto é evidente que é primordial, né? É fundamental. Agora, não é, eu acho que o recriar ainda tem uma conotação assim passiva, né? De hierarquia inferior. Então, o tradutor está simplesmente lá para organizar de forma diferente um conteúdo maravilhoso, genial, que ele só pode, de alguma forma, reproduzir para outro público. Eu acho que é muito cada caso, né? A gente sabe que tem tradutores que foram grandes autores e que, de alguma forma, escreveram uma nova obra a partir da que traduziam, né? Tem o tradutor literário que faz isso somente por trabalho, que, de alguma forma, pode não se envolver tanto com a questão literária. Há muitos casos. Acho que a gente não pode traçar uma única definição, né? Eu acho que o poeta, autor que traduz outro poeta, autor, é outra história, né? Aí implica muito mais que recriação. Aí acho que realmente é uma nova obra a partir de outra, né? E como que você definiria, então, a tradução daí? Assim? Como é que a gente julgaria, por exemplo, uma tradução, Romanelli? Assim, por exemplo, nós temos aí, por exemplo, um caso que eu tenho visto, aquele livro 1984, que está super na moda aí, né? Sim. O pessoal fala bastante. Esses dias atrás eu fui na livraria, eu acho que eu vi 5 ou 6 edições de editoras diferentes e cada uma com uma tradução. Sim. Né? Enfim, como que o público leitor se situa? Né? Por exemplo, assim, muitas vezes a leitura se torna impenetrável por uma tradução que não, né, não respeita alguns critérios, assim, não respeita o estilo, o ritmo, ou às vezes o próprio tradutor não conhece exatamente a cultura, né, de partida. Como que a gente desembaraça isso? Eu já acho que isso já melhorou bastante. Acho que as grandes editoras, até as editoras, né, médias, etc., têm ótimos tradutores, né? Acho que sempre contratam especialistas, né, da literatura que está sendo traduzida ou do autor que está sendo traduzido. Então, frequentemente são críticos, né, literários também, são pessoas do mundo acadêmico que trabalham com isso. Então, eu acho que no geral melhorou bastante, né? Tem essa proliferação de traduções, mas também tem muito mais bons tradutores do que antes, né? E com mais consciência. Acho que todo esse debate ao longo dos anos criou uma consciência maior por parte dos tradutores, muitos dos quais, né, se formam nos cursos como o nosso e outros pelo Brasil, pelo mundo. Então acho que isso melhorou bastante. Eu não tenho encontrado assim, traduções horríveis, com grandes erros. Acho que são escolhas editoriais também, né? A gente não pode esquecer isso, não é somente o papel do tradutor. Às vezes, você sabe, a gente discutiu muito isso na sala de aula, o tradutor às vezes é muito competente, tem muito conhecimento daquele autor que está traduzindo, mas não tem tempo, não tem as condições para traduzir da forma que ele gostaria de fazer, né? Eu, por exemplo, cito o meu exemplo. Quando eu traduzi o Alberti,
que é um texto renascentista em italiano, né, do século XVI, de 800 páginas. Quando eu traduzi esse texto, eu traduzi em 7 anos, porque não tinha nenhum compromisso com nenhuma editora, era um particular que estava interessado nisso, que me deu essa ideia, e quando eu terminei, eu propus para uma editora, né? Então, de alguma forma, acho que a qualidade dessa tradução não pode ser comparada a outra tradução minha que eu tive que fazer de um livro em um mês, né? Sou a mesma pessoa, tenho a mesma competência, mas não tive o mesmo tempo, né? Então, acho que isso influi muitíssimo. Por isso é muito complicado a gente julgar a partir só do resultado, né, do trabalho do tradutor. E essa questão da crítica literária, da crítica genética, Romano, Sim. o que é isso, efetivamente, assim? Esse nome sempre assusta, né? Inclusive, quando a gente vai procurar crítica genética e pede aos atendentes das livrarias, eles logo levam para a engenharia de olha, não tem nada a ver. Na verdade, a gente já está abandonando um pouquinho esse nome no âmbito da crítica genética, exatamente por causa dessa confusão, e se prefere falar em estudos de processo, né? Estudos de processo criativo, porque de fato é isso, né? Estudar qualquer obra a partir do processo e não do produto, né? Então, o caminho, a gênese que levou determinada obra a ser o que ela é em determinado contexto e momento, né? Então, pode ser livro, pode ser tradução, pode ser filme, teatro, música. Temos agora já bastante pesquisa sobre isso. Então, é chegar àquela utopia, né, de querer desvendar a criação. Existem mecanismos, existe uma forma única de criar, existem umas diretrizes, algo que a gente possa aprender para ser criadores, né? Então, é uma grande utopia que os geneticistas buscam e fazem isso entrando nos ateliês, dossiê, estúdios, né, textos, manuscritos de grandes autores ou não, que tenham deixado rastros, né, para a gente poder... É tipo um investigador, né, que vai atrás das marcas para desvendar o mistério do assassinato. Então, a gente busca o assassino, o criador, né, para ver se a gente tira dele algum segredo para aprender a arte de criar. Excelente, nossa. E aí, Damo, Esse é o santo grau que vocês estão procurando aí. Você sabe alguma coisa de crítica genética, Damo? Não, eu tô também assim, quando o Romanelli falou, assim, me veio à mente aquele livro do Umberto Eco, que fala sobre as línguas. Na realidade, qual é o nome? O Elisero del Giorno Dopo? Não. Não, é um que ele Eu sei os títulos em italiano. Pois é, não, eu não vou achar agora. E Pêndulo de Foucault? Geralmente, não é o Pêndulo de Foucault, é um que ele fala sobre as línguas, que ele procura entender as línguas humanas, qual língua que veio primeiro. Ele até começa o livro contando uma história na Grécia de que uma vez... sim. Agora eu também não me lembro o título. Daqui a pouco eu localizo ele aqui enquanto vocês estiverem falando, eu acho aqui. Ele começa, inclusive, contando uma história que os gregos deixam crianças, né, no campo, e as crianças, para ver o que elas falam, qual seria a primeira língua, a língua de Adão. Sim, o que surge, exatamente. Vem umas ovelhas e aí elas aprendem a falar bé, e aí eles entendem que é becos, que é pão na língua dos trácios. Então diz que os gregos veneravam os trácios por ser a língua natural, né? A língua de Adão. A busca da língua perfeita, então, alguém está dizendo. Essa passagem o Heródoto narra, né? Que eles querem descobrir eu não sei se os trácios ou os lídios eram os povos mais antigos. E aí eu acho que o rei da Lídia, ele tranca 2 crianças e no final uma volta falando becos. Daí eles tentam descobrir o que é a palavra becos, aí mandam emissários por todo o mundo antigo e chegam em tal povo que usa becos para pão. Acho que ele deve estar citando Heródoto, né, Damo? Muito provavelmente. Os meus livros
meus livros estão muito mal organizados, porque eu estou procurando aqui, já era que eu tenho encontrado. Mas eu entendi qual, eu também não lembro o título. Não, então, quando Mas você falou, quando o Romanelli falou, eu pensei alguma coisa assim, depois está se procurando, a gênese sabe, esse da origem da fio, língua. esse fio de Ariadne, assim, desse santo grau, de onde que as coisas se encaixam, né? Foi mais ou menos isso que eu É, peguei. é verdade, ainda que seja muito mais pragmática, né? A crítica genética parte de dados empíricos, que é efetivamente não o que foi eliminado, limpado, etc., até chegar à edição a ser chamada definitiva, mas entra no laboratório criativo do autor, né? Lá nos rascunhos, nas dúvidas, na dúvida, no ruído, é onde há mais criação, né? Na verdade, o que a crítica genética diz, a criação, efetivamente, a obra é todo esse conjunto, né? É tudo, e o livro publicado é uma etapa desse todo, né? Então, o manuscrito, é lá que a gente vê o movimento criador, é lá que a gente vê efetivamente o que o autor colocou de si no papel, né? A obra produzida e finalizada é um ponto, não é o maior, né? Então acho que é uma mudança completamente, assim, é uma mudança total, né, de concepção do que é um texto literário, do que é uma obra. E claro que isso encontra vários críticos, né? Mas eu acho fascinante. Eu acho fascinante porque lá que a gente pode observar, por exemplo, a autocensura do autor, né? Os autores que se autocensuram porque acham que o texto deles é excessivamente ousado, menos ousado. A gente vê a intervenção de outros. Então, se entende que a obra aqui, de novo, né, não é simplesmente assim, resultado de um trabalho de uma pessoa, né, da criatividade de uma pessoa. As variáveis que entram são inúmeras. E no tradutor acontece a mesma coisa, né? Então, já o autor de uma obra própria é tradutor, né, de vários significados e de vários papéis, né, que convergem de alguma forma no trabalho dele. Tem um colega nosso, Roma, o Marcelo Bueno, que trabalha com tradução, crítica e psicologia, né? De Sim, alguma maneira, estando tanto... Porque quando a gente está com um livro, parece que é uma pessoa contando uma história, a gente está em companhia daquele autor, né? E com o lance da tradução e da crítica genética, será que a gente consegue, estando ainda mais tempo em companhia desse autor, né, participando daquele processo criativo, através de rascunhos, né, através das revisões, depois, mais tarde, todo o contexto, será que se chega a acessar em algum momento o inconsciente daquele autor? Assim? olha, é um mergulho muito, sim, peculiar, né? Porque de alguma forma é o avesso, né? Você entra no avesso, né, da obra. Você vai ver, olhar, tem acesso ao que ninguém teve acesso, ninguém viu, né? Então é um grande privilégio, uma grande responsabilidade e, e é muito surpreendente, porque acho que você falou, você cria uma intimidade com o autor, né, ou de alguma forma com a obra dele, que não pode absolutamente criar a partir da obra publicada, né? E Sabe, Romanelli, o que você falou agora da questão do avesso, eu acho que o Cervantes, em algum momento do Dom Quixote, ele fala dos tradutores, e ele fala que o tradutor, ele vê uma obra como se fosse um tapete do avesso, né? Ele vê isso, os fios, exatamente. ele Foi vê essa as tramas, metáfora. só que obscurecidas pelos fios, né? Pelas Exato. costuras, né? É basicamente isso, então, né? O É basicamente Cervantes isso. lá... Porque a obra mostra o que todo mundo vê, né? Vê a Uhum. pintura, vê lá as cores lindamente organizadas, tudo aquilo. Mas agora o avesso, o que levou, o que tem por baixo daquelas camadas de tinta, os esboços que o pintor fez antes de realizar a obra, a pesquisa que fez, testagem de cores, de texturas, etc. Isso tudo, quando há vestígios, é, poucos acessam, né? Então acho que o geneticista tem de alguma forma, através desses vestígios, tenta entrar no processo psíquico mental, né, de criação, de associação entre signos,
né, de vários tipos que o autor faz. Então, frequentemente nesses manuscritos a gente encontra códigos, símbolos, desenhos, uma série de mecanismos que os autores colocam para efetivamente chegar à representação do que eles querem, né? Que está muito claro aqui, mas não está claro na passagem para os signos, né? E o signo escrito, a palavra escrita, frequentemente não é suficiente, né, na construção desse mundo poético. Então é fascinante, é muito fascinante. Nessa esteira, Romanelli, eu vi esses dias atrás também alguém dizendo que o número 7 ele vai ser sempre o número 7, né, em qualquer lugar do universo. Né? Ele sempre traduzir números, então quer dizer que seja o 7 sempre vai ser 7, ele sempre vai estar naquela equação, ele sempre vai ter aquela função naquela dinâmica. Né? Porém, traduzir 7 em palavras, né, em questões literárias, já evoca tantas outras coisas, né? Porque Claro, 7 pode ser um número místico, exato, pode ter algum contexto alegórico, associado simbólico, cultural, né? sim. Que é essa questão do símbolo, do significante, é isso que entra nessa equação da tradução literária, então, ou seja, a gente compreender exatamente o contexto das ideias, talvez, assim, em que Que é a Absolutamente. mesma questão, que é a mesma questão do blue, né? Que o blue para os anglo-saxões é algo triste, para nós é algo bonito, tá tudo azul, né? O alemão fala alles blau, Exatamente. né? Também é azul. O chinês ele não tem verde, ele usa o azul e o verde, para eles são a mesma coisa, são tons, né? Então você vê como isso muda, isso deve ser uma loucura, né, na cabeça de um tradutor, ao mesmo tempo que deve dar o deslumbre de ver primeiro aquela obra, dizer, cara, as pessoas precisam ver isso, né? Deve ter esse deslumbre, mas ao Exato. mesmo tempo deve ter aquela coisa meio Drummond, assim, diante da máquina do mundo, né? Dizendo, nossa, como é que eu transcrevo, como é que eu descrevo essa imensidão, né? Se a gente pensar nisso tudo, o trabalho do tradutor, sim, para ser tradutor tem que ser muito inconsciente, né? Tem que ser uma pessoa louca, porque se você pensar na tarefa que se apresenta a qualquer tradutor, né, é exatamente nesse sentido, de ter que conhecer profundamente um autor, a estética do autor, a poética do autor, o que ele quer expressar naquele momento histórico, naquela cultura, e disso tudo, fazer algo que tenha sentido num momento completamente diferente, num país completamente diferente, num sistema, né, completamente diferente, é algo totalmente louco, né? É uma tarefa absurda. E por isso acho que, às vezes, se fosse possível ao tradutor ter acesso a esses manuscritos de criação, as cartas que o autor trocou naquele momento com outros, ajudaria a desvendar, inclusive, esses níveis não literais, né, das palavras, né, dos símbolos que estão dentro de uma obra. Então, é importante, muito importante, porque não tem competência suficiente para assim, enfrentar isso tudo, né? São muitos níveis de conhecimento que um tradutor tem que ter. e Tem as tem um traduções. trabalho muito, tem um Desculpa, trabalho Deus. muito legal, então você fala, não só para completar, para fechar esse ciclo aí, tem um trabalho do Éder Chiodeto, que é um fotógrafo paulistano. Ele tem um livro muito legal chamado O Lugar do Escritor. É um livro de fotografias, ele é fotógrafo, e ele visitou, acho que em 5 anos, uns 30, 40 grandes escritores brasileiros, para entender qual era o lugar de composição deles. Então, tem um pequeno... Ele é fotógrafo, né? Então tem um texto de apoio, mas uma foto do escritor, né, no seu lugar. Né? Então tem lá o Luiz Fernando Isso. Veríssimo, a Adélia Prado. Então ele é um livro assim, muito simples, mas ele é um livro de uma sensibilidade, né? E pensando então nessa questão da genética, né? Ele é quase um documento forense, né? Que ele é a foto ali, né? Daquele momento. Diz, bom, alguém se no Sim, futuro aquela cena do crime não tiver mais composta, né? Ainda há um registro dela, né? Mas é muito bacana. E aí mostra. Eu lembro do Moacir Scliar, que falava que a biblioteca dele era toda organizada, então ele não deixava é, lá o Vargas Llosa perto do Gabriel Garcia Marques, porque ele dizia, não, eles não se deram na vida, não vai ser aqui na minha biblioteca, né, que eles vão ficar juntos. Então ele é separava verdade, é tudo em ordem. verdade. Assim. Então é muito bacana, né, isso. Essa questão que você falou do lugar é muito importante, porque onde a gente escreve, compõe, cria, muda completamente o nosso processo, né? Se você pensar que há escritores, poetas que só escreviam em bares, em cafés, né?
então que levavam a caderneta, né, as anotações, uma caneta, etc. E pronto, né? Já outros precisavam, como você falou, de uma biblioteca enorme, totalmente organizada para poder ter as condições de escrever e acessar informações constantemente. Esse perfil, esse lugar da escrita, né, os ateliês também de pintores, são todos completamente diferentes. Isso que eu falava no início, não existe uma regra de criação. Existe o mundo de cada um e como isso se reflete efetivamente na construção da obra. Agora, eu, por exemplo, essa poeta italiana que traduziu a Emily Dickinson, que eu estudei, ela só traduzia em bares totalmente cheios de gente, caóticos, né? E ela anotava em todo o manuscrito o bar onde ela estava, a hora, etc, etc. Então a gente pôde reconstituir essa geografia poética, né? Por que aqueles bares especificamente? Por que lá ela conseguia... Por que buscava isso, né? Então ela traduzia, trabalhava, mas não tinha nenhuma ferramenta, né? Não tinha dicionários com ela, não tinha nada. Só tinha o conhecimento dela naquele momento. E isso é claro que se repercutiu muito na forma das traduções dela, né? E a gente observa isso nos manuscritos. Então, esse modus operandi de cada um é fascinante e mostra quantas são as variáveis que interferem na qualidade de um trabalho, né? Falando em variáveis, Romanelli, as traduções envelhecem? Sim, sim, absolutamente, porque são ligadas ao momento histórico, né? Ao contexto, ao público daquele momento. Então, uma tradução de Dante para o português de 100 anos atrás, hoje não faz mais sentido. A língua mudou, né? Muda Uhum. constantemente. Então, essas adaptações, até do ponto de vista formal, são fundamentais. Claro que depois há algumas que têm um valor histórico, né? Então, essa história tem que ser contada, mas a língua da tradução muda como a língua do original, né? Então não tem como pensar que não envelhecem. Excelente. Bom, e agora quanto à música, Romanelli, como é que tá a agenda de shows aí? Tipo, depois da pandemia, já... Eu vi um anúncio aqui no Célula Showcase. Como é que é, assim, agora? Já está Durante a retomando essa agenda pandemia, de shows? foi muito complicado para todos. Como vocês bem sabem, acho que a classe artística musical foi a que mais foi prejudicada, né? Muito. Porque as lives, tudo bem, a gente fez, todo mundo teve que aprender essa nova habilidade, né? Em cantar através de um né, celular e a acústica não é a mesma, e o som não chega. Enfim, acho que foi muito difícil. Se conseguiu fazer alguma coisa, claro, os grandes artistas têm outros meios, né? Então conseguiram fazer de uma forma mais eficaz. E agora tudo está voltando, então eu fiz algumas lives durante esse período, mas sobretudo gravei o álbum novo, né? Eu gravei o álbum novo no Rio no ano passado, enquanto estava fazendo pós-doutorado também lá. Então, como sempre, eu junto as duas coisas, não fico numa coisa só. E foi uma experiência incrível, porque apesar da pandemia, colaborei com músicos incríveis, que são o Jonas Sá, o Thiago Nassif, né? O Pedro Sá, que trabalham com Caetano, com Adriano Cacanhoto, com a Ava Rocha, uma galera sensacional. Então, assim, para mim foi um crescimento enorme, foi uma grande experiência e não vejo a hora de mostrar para vocês, porque o álbum está realmente incrível, né? Preciso dizer, sem falsa modéstia. E agora, dia 10 de junho, sai o primeiro single, que é um dueto com a Letrux, né? A Letrux, que é a cantora carioca sensacional, que eu acho que é uma das maiores artistas da atualidade brasileira, né? Que também é escritora, que também é poeta, né? Que também é atriz e que tem assim muito apreço pela palavra, né? As letras dela são histórias, né? Urbanas incríveis. Então acho que a gente conectou, ela topou fazer essa música e eu não vejo a hora, falta pouco, então A vai gente sair. também. Esse é um trabalho muito rico. É isso que além das questões, assim, falando em criação, né?
da questão de resultados. A gente fica muito preocupado hoje em dia com essa quantificação, no mundo acadêmico também, né? Quantas pessoas vão ler, quantas bolsas, quanta nota a gente vai ter. Eu acho que eu tirei um ano de sabático nos dois sentidos, dizendo agora quero fazer algo que realmente seja relevante e importante para mim, né? Do ponto de vista criativo, do ponto de vista da pesquisa, que é essa do Dom Pedro. Algo que seja fundamental para o meu crescimento. Agora, se depois, né, o livro vai vender, o povo vai entender, isso acho que não deveria ser preocupação do artista, né, nem do escritor. Então, acho que esse foco quantitativo, comercial, que foi colocado em tudo, está desvirtuando o que é o objetivo da criação, da criatividade, né? É uma forma, né, de amadurecimento, de evolução. A gente evolui através da arte, através da produção da arte. A gente não tem que ficar famoso com a arte, né? Se isso acontecer, é maravilhoso. Se ficar rico, ótimo. Estou dizendo que isso não seja bom. Mas não pode ser objetivo, né? Não pode ser objetivo de criar, se tornar famoso e rico. E hoje em dia virou isso. Até escrever livro. Tem que escrever livro para aparecer não sei onde, para virar um best-seller, para ganhar dinheiro. E tem que participar do Talents, né? Online. É que eu acho É assim um que saco isso, eu não aguento mais, entendeu? Uma ditadura de algoritmo, de números, de coisas, e a gente cai, né? Todo mundo cai nisso. Eu caí tanto como acadêmico, né? Com essa hiperprodutividade que quase enlouqueceu, acabou com a minha vida, né? Inclusive com a minha saúde, e tanto no mundo artístico, né? Com esse excesso de importância dos números. Então, o equilíbrio é difícil, né? Encontrar equilíbrio nesse meio. Ô Mohan, deixa eu fazer minha última pergunta, que a gente está chegando perto do tempo derradeiro, daí depois eu prometo que eu fico quieto. Eu deixo puxa, por favor, o Manelli só para você perguntar. O Manelli falou de algoritmo e tal, e assim, o Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Foi isso vindo do Einstein, é um negócio revolucionário. E hoje, assim, a gente sabe que a tecnologia tem avançado muito nesse processamento de linguagem natural, traduções, tal. Romanelli, tu acha que nós vamos chegar num ponto que os robôs eles vão conseguir traduzir ou sempre vai faltar imaginação para os robôs? Vai faltar, não tem como. Não tem como, porque a gente já vê esse limite dos robôs, das máquinas, se fala isso há muito tempo, de alguma forma os vários tradutores online melhoraram muitíssimo, né? Isso sem dúvida, mas não tem como. Eles podem resolver muito problema técnico, né? De tradução técnica, de tradução mais transparente, digamos assim, né? Agora, quando se fala de tradução poética ou literária, é impensável, né? O robô, felizmente, não tem fantasia. Então não tem como tirar isso da gente, né? Não, somos salvos, com certeza. Agora, ajuda muito, né? Em determinados tipos de traduções é fantástico, né? Ou pode fazer aquele trabalho grosso, sabe? Ele faz a parte literal pior, mas o humano depois tem que arrumar, né? Não tem como ficar naquele nível. Somos muito mais perfeitos que robôs, não tem dúvida. É legal o Damo ter tratado disso na tradução, porque parece que na arte massificada de hoje, né, Romanelli, essas músicas elas são feitas por algoritmos para elas parecerem. A maioria das músicas que fazem sucesso hoje, das 100 primeiras que estão lá no Billboard, por exemplo, todas elas são parecidas entre si, né? E a pessoa, por exemplo, ouve uma música que foi lançada hoje, ela recebe com naturalidade aquela música, porque ela tem uma mesma frequência. Exatamente. Ela é muito semelhante às 99 outras que estão naquela lista de grandes sucessos. E tem o lance do algoritmo, Damo, nisso, assim, porque parece que os refrões, quando entra o refrão, qual que é o tom, não sei o que, aquela coisa meio repetitiva, tribal, parece que aquilo é feito por algoritmo para fazer sucesso. Não é um produtor, não é um produtor cultural que diz, não, faz assim, né? É o algoritmo que hoje diz quando que a música deve dar o punch antes da pessoa mudar a estação, ou mudar de canal, ou Exato. Sabe assim, porque ela tem que se manter assim, num crescente, né? E tem que ser rápido, né?
Exato, porque são os dados, né, estatísticos que esses grandes, né, distribuidores, etc., tiram dos streamings, né, que, por exemplo, se sabe que mais que 1 minuto e 20, 2 minutos, ninguém escuta ou vê mais nada. Então, um clipe ou uma música de 4 minutos, ninguém vai chegar até o final, né, através das redes digitais, etc., de streamings. Então, se você reparar, os grandes lançamentos hoje têm todos 2 minutos e 20, 2 minutos e 25, 2 minutos e 30, no máximo, os grandes sucessos, né? Como dizer que um livro tem que ter no máximo 25 páginas, porque ninguém vai ler mais que isso. E não é está distante da realidade, né? Porque as pessoas leem muito pouco e se o tamanho do livro for grande, assusta 90% das pessoas. Então, isso mudou muito. E existem equações, né, que diz exatamente isso, que nos primeiros 20 segundos você já tem que colocar o refrão. Porque a pessoa já ouve o refrão, já fixa e já decide se vai querer continuar ou não. Nos primeiros 20, 40 segundos do clipe tem que ter algo muito chamativo, forte, que prenda a atenção da pessoa. Então, você vê que a gente não cria mais pensando, né, no que é a nossa estética, né, a nossa poética, mas cria pensando no que o público quer, né? Então a pergunta é, a arte é o que o público quer ou a arte é algo que modifica o que o público quer, né? Modifica o gosto, vai além do que todo mundo quer. Então acho que quando se fala de música, de arte, tradução, a gente tem que falar de o que é artístico, o que é comercial. Às vezes existe o meio termo, né? Acho que isso é possível. Tem quem consegue ser comercial com qualidade, tanto, né, na literatura quanto na música, mas é muito raro, né? Assim, é algo de poucos. Então, ou você cai de um lado ou você fica num trabalho mais de nicho, né? Assim, para Parece que a poucos, gente né? vive numa era dos extremos, né, Romanelli? Porque assim, tem os grandes sucessos, a cultura massificada, que é esse tipo de música, assim, feita por algoritmo praticamente, repetitiva, né? Tem uma Sim, constância, assim, ela é hipnótica, de alguma maneira, assim, como se fossem aquelas batidas tribais. sim. No meio parece que não existe mais nada, eu não, assim, fazer sucesso, eu vejo pouca coisa ali É, intermediária. também, E tem também tem o outro extremo que é a arte cult, né? Ou seja, como é a tua arte, né? Ou seja, que é uma arte assim, tipo orgânica ali, né? Visceral, não tá se importando assim com esses critérios de fazer sucesso é, massificado, mas quer expressar uma arte, quer expressar uma estética, quer de alguma maneira. E no meio termo parece que agora a gente não tem, porque nos anos 80, 90, a gente tinha bandas de estádio, por exemplo, que todo mundo conhecia, era tipo Queen. Né? O show do Queen lá sim, tinha 100 mil pessoas, acho, no Rock in Rio, um negócio assim. Mas ao mesmo tempo tinha uma banda como os Smiths, por exemplo, ali, né, que tava naquela faixa do meio, assim, eles eram uma banda independente, mas faziam sucesso, a gente ouvia no rádio, as sim. pessoas conheciam. E tinha umas bandas mais, assim, tipo, mais alternativas, realmente, Ferro Bull, Sisters of Mercy, essas coisas todas, assim, que não faziam grandes sucessos. E eu não vejo mais essa camada no meio, assim, sabe? Não, tem bastante coisa. Agora, a questão é que os grandes números são de poucos, né? E de alguns gêneros, né? No Brasil, né? Sertanejo e, sobretudo, e rap, enfim. Agora, o pop e o rock realmente têm perdido muita visibilidade, né? Em relação ao que era os anos 80. Então, se não tem visibilidade, não tem números, não aparece, né? Então, digamos que aquele nível intermediário ficou muito pequeno, né? E invisível. E agora tem um grande fervor no meio independente, né? O qual eu pertenço, de pessoas que fazem trabalho, não falando de mim, né? Mas o meio independente brasileiro é sensacional. Tem trabalhos incríveis. Para mim, a música independente brasileira é uma das melhores do mundo, né? É uma música híbrida que mistura um monte de coisa e tem muita criatividade, tem muita gente legal, mas é aquilo, você
tem que usar o seu dinheiro, tem que usar os editais. Publicar, gravar um disco é um custo enorme. Então, assim, sabe, é fácil criticar, né, que você não tem que se entregar aos algoritmos, isso falo eu mesmo, né? Mas também desses algoritmos, né, e dessa visibilidade depende a sobrevivência dessas pessoas todas que não tem uma grande gravadora por trás, que não tem grandes investidores e que não podem comprar streamings, né? Porque você compra. Quando a gente vê esses grandes números, fulano de tal lançou a música, no dia seguinte 22 milhões de visualizações. Não é possível. Ninguém faz isso de forma orgânica. Então a maioria é pago, é impulsionado, investe em milhões, né, para a música chegar no topo de não sei onde. Então, assim, é tudo muito. Tudo que a gente vê de muito sucesso é muito realmente construído, né? Muito artificial. Não quer dizer que eles não mereçam, não tenham talento. Mas quanto mais dinheiro você tem, né, a gente sabe, mais possibilidade de você ficar visível você tem, né? Então é o grande círculo vicioso de sempre, né? E sumindo as grandes gravadoras, né? Porque nos anos 80 tinha isso, tinha gravadoras que investiam em novas bandas, tinha uma proliferação né, de investimentos nisso. Agora não, você é sozinho e você se vira. Se você tem dinheiro, vai adiante, se você não tiver, não vai para lugar nenhum, né? É uma pena. Mas esse cenário independente, assim, tá muito legal, realmente, né? Todo mundo diz assim, Muito. parece que o rock morreu. Não, agora com o Spotify, a gente descobre um monte de bandas de Exato. rock muito legais. Muito legais, às Exato. vezes, até como o teu trabalho, né? Que é legal, é um trabalho, assim, de características que as pessoas podem ouvir no mundo inteiro, assim, né? Não tem uma característica regional, mas tem uma característica mais universal. E pelo Spotify a gente vai descobrindo, mas não são mainstream, né? E eu acho que muitas Não. dessas pessoas tipo, preferem ficar nessa área cult mesmo, com aquele público, do que ser mainstream e sofrer as agruras desse mercado que te exige, né? Cada vez mais. Apesar de que, assim, para ser sincero, eu acho que chegar no mainstream também é interessante, porque depois você fica 10, 15 anos investindo o que você tem de dinheiro, energia, trabalho, e nunca vê, né, um retorno até econômico importante para você conseguir produzir, né? Você investe, a maioria das bandas independentes, o que ganham, aquelas que chegam entre né, o mainstream e o independente, investem para continuar produzindo. Então, é aquilo que eu falei, acho que é o meio termo, né? Eu acho que dá para fazer música comercial de qualidade, música pop de qualidade. O Maneskin, né? Você vê esse fenômeno italiano agora que tem no mundo inteiro, é um rock comercial muito bem feito, né? Então, a gente não pode dizer que não seja bem feito. Mas não é o Led Zeppelin, entendeu? Não é... claro, sim, tem a proposta de ser popular. Então, eu não acho nada estranho nisso, desde que tenha certa qualidade, né? Mas é um caso, né, assim, a cada 1 milhão. Mas é isso aí, Romanelli, né? A gente vai fazer uma live de 1 hora. Podemos fazer uma outra no futuro, né? Um especial, né? Com muito Vamos tratar prazer. de continuar o nosso Passou papo. rapidíssimo, nem me dei conta. Já passou 1 hora? Passou rápido, né? Mas temos 2 professores aqui, os 2 professores dão aula amanhã de manhã, então não podemos nos Exato. estender muito, né? Mas é isso aí, Romanelli. Muito obrigado. Foi uma grande honra para a gente te receber aqui. Obrigado a vocês. Nossa senhora, foi muito legal, muito bacana e temos que fazer isso mais vezes. Até para Quando divulgar, quiser. um dia a gente podia fazer uma live para divulgar o trabalho mesmo aqui. Nós não temos um grande público, né? A gente Mas fica não tem aqui problema, naquela... porque o público é aquele também que vai assistir depois, né? Fica para depois. Mas a Vai... qualidade do nosso público é excelente, viu? São poucos, mas são excelentes. Eu tô vendo quando aparecem aqui, estão colocando também comentários, então vi muitas pessoas conhecidas também, e é bom. E acho que a gente não tem que se preocupar com esses números, e as pessoas vão depois encontrar lá a live, vão escutar, e pode chegar a caminhos que a gente não imagina. Então, acho que o bom da virtualidade é isso, né? A gente nunca sabe quem vai ver e quando o que a gente fez, né? Então, isso é fascinante. Mas eu agradeço muito vocês, né?
É sempre bom poder falar de arte, cultura, literatura, que a gente faz a cada vez menos. E foi muito estimulante, as questões de vocês foram muito boas. Espero ter respondido, né? Mas Ah, com certeza, nossa. o que não for respondido fica para a Fica para uma próxima. próxima. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Damo, Obrigado a todo mundo suas que está online. considerações finais, Damo. Não, isso aí. Eu só quero dizer que eu tenho esperança que a nossa live seja o mesmo fenômeno que foi o Velvet Underground, assim, que depois as poucas pessoas que ouviram, né, criaram lives por aí, Espalharam, exato. Esperança eu posso ter, né? Mas, Com professor, certeza. muito obrigado, né? Eu como jornalista, eu já entrevistei muito artista, muito esportista, político, empresário, e sempre é bom entrevistar professor, né? É tão bom, então a gente aprende tanto, é tão gostoso. Obrigado, né, por compartilhar, né, sempre o seu conhecimento. Entrevistas com professores são sempre mais bonitas, né? Fico extremamente Ah, que feliz. bom, Muito ainda obrigado bem. por participar. Obrigado, eu que Muito agradeço obrigado. vocês e assim, sucesso para a continuação das lives. Muito obrigado, professor Boa Damo. Então noite, tá, queridos. pessoal, boa noite. Tchau, até em Valeu, breve. nosso grande público, muito obrigado pela companhia e até a próxima live aí. Um abraço a todos. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.